Eu não, aqui não era, tudo desligado. Televisão, a minha está lá na sala, mas baixinha. Mas a gente está escutando. Agora eu vou ter que... A gente começou a gravação. Peraí. Olá, pessoal. Nós estamos aqui hoje no canal O Que Rola na Geronto. E hoje, diferente dos outros dias, nós vamos responder a uma demanda que nos foi trazida. Hoje é Dia das Mães. Em primeiro lugar, nós gostaríamos de parabenizar as mães, né? As mães que nos assistem, as mães que têm relação com as pessoas que nos assistem. É realmente um dia especial e nós gostaríamos muito de parabenizá-las neste momento. Não só por ser Dia das Mães, mas em especial por ser Dia das Mães, nós recebemos algumas colocações vindas de diferentes instituições e de diferentes famílias que estavam vivenciando a seguinte situação. As pessoas, as famílias, neste momento, por conta do Covid-19, da quarentena, etc., a maioria das instituições, isso é mais ou menos uma regra para todas, elas proibiram as visitas ou transformaram essas visitas em visitas virtuais. Então, para diminuir a circulação de pessoas dentro das instituições e assim tentar proteger a população idosa que lá reside, por conta dessa história do ir e vir. As pessoas que vêm de fora poderiam não ser sintomáticas, né, serem assintomáticas e de repente estar trazendo para dentro da instituição, que é uma população às vezes mais vulnerável à contaminação pelo Covid-19. Então, frente a este cenário, neste momento de Dia das Mães, algumas instituições relataram que estavam tendo situações bastante complexas, principalmente instituições privadas, bastante complexas em relação a alguns comportamentos familiares. Então, as pessoas queriam retirar o seu parente idoso da instituição para ficar com ele na casa no final de semana e, em seguida, devolvê-lo para a instituição, achando que isso era absolutamente normal, alegando assim, que eles não estão contaminados, eles iam ficar com poucas pessoas, ia ficar só dentro do contexto familiar, que não haveria nenhum problema em tirá-los da instituição, levar para casa para ficar com ele no Dia das Mães, afinal era Dia das Mães, ou no final de semana, etc. Isso não acontece só por ser Dia das Mães, só foi exacerbado por causa disso. E depois queriam devolvê-los. Então, as instituições estão preocupadas com isso, conversaram com a gente e pediram que nós trouxéssemos aqui no canal e discorrêssemos um pouquinho sobre isso. Então, a gente trocou algumas ideias e agora a gente vai publicizar essa troca de ideias com vocês. Queria ouvir o Sérgio. Sérgio, vamos começar essa discussão? O que você acha dessa história de tirar e voltar, lembrando da instituição como um ambiente coletivo, do risco envolvido com isso? O que você acha? Olá a todos, um prazer de novo estar aqui com vocês, não é? Essa questão que a Ieda coloca, que as instituições estão vivenciando nesse momento, é muito arriscada, é uma situação muito arriscada. E eu aqui, no primeiro momento, eu vejo dois grandes riscos inicialmente. Primeiro, a família está dentro da casa, aparentemente todo mundo está bem, não é? Vai trazer o idoso que está numa instituição, sua mãe, não é? Vem para o seio dessa família, por um convívio, uma reunião apenas familiar, só que essa família, alguém pode estar com o coronavírus e assintomático. E, portanto, o risco dessa senhora se infectar numa festa familiar é enorme, e, portanto, ela, uma senhora já idosa, tem mais chance de ter complicações que qualquer outro familiar mais jovem. Então, o primeiro grande risco é este, quer dizer, eu estou tirando a minha mãe da instituição onde ela está, de certa forma, vamos dizer, se bem feito, protegida, e trazendo para uma reunião familiar que pode ser o vetor da infecção dessa minha mãe. Então, esse é o primeiro grande risco que as pessoas têm de saber. Segundo, ela fica 2 dias
e aí volta para a instituição, aí vem o outro grande risco. Quer dizer, eu estou levando a mesma pessoa que saiu de lá, que não estava contaminada, não estava infectada, trago para minha casa. Eu posso fazer com que essa reunião seja o motivo de uma infecção, uma contaminação dessa pessoa, que agora vai levar essa contaminação para dentro de uma instituição onde tem muitos outros idosos que são outro grupo de extremo risco, né? E talvez algumas pessoas que ficaram e que não saíram sejam de mais frágeis ainda do que essa senhora que pôde sair. Portanto, é muito arriscado aí para quem ficou na instituição, para os funcionários da instituição, que é uma pessoa que potencialmente pode ter sido infectada, traga, então, o vírus para o interior da instituição. Então, é um enorme risco. Então, não dá. Se eu quero levar a minha mãe para uma reunião, se eu quis levar, não vamos pensar agora só que foi hoje, outras ocasiões vão surgir, né? Uma festa, o aniversário da pessoa, etc. Eu tenho de saber o risco que essa pessoa está tendo dela vir e se infectar na minha própria casa e depois, se não fizer aqueles 14 dias de quarentena em casa e ela voltar antes para a instituição, ela poderá estar carreando, levando o vírus para dentro da instituição. E mais, mesmo depois dos 14 dias, ela, ao voltar para a instituição, ela precisará ficar 14 dias isolada lá dentro, porque a gente não sabe se no último dia, no dia que ela foi de volta, ali, naquele dia, ela se infectou. É muito risco. Então, se obedecer a todo esse protocolo, vamos chamar assim, quer dizer, ela vem, fica na casa, mas não volta de imediato para a instituição. Ela tem de ficar pelo menos 14 dias com a família para ter certeza que ninguém se infectou. O ideal é até fazer um exame para ver se está negativa mesmo. Aí ela volta para a instituição e dentro da instituição ela terá de ficar no mínimo mais 14 dias isolada, num local onde ela não tenha contato com nenhum outro residente daquela instituição e também aos funcionários haverá necessidade de se paramentar para que eles não se contaminem, caso ela voltou contaminada, e não leve para o restante dos residentes na instituição. Queria começar inicialmente com isso. Tem uma coisa, né? Depois a Maria pode ajudar a gente nessa discussão, que é assim, às vezes tem o lado de que alguém da instituição se contaminou, e aí as famílias ficam com medo que o seu parente lá na instituição seja contaminado, então querem trazê-lo para casa por um tempo, para depois devolvê-lo para a instituição. Isso foi inclusive uma recomendação que nós ouvimos de alguns setores públicos, né? Mas essa é uma coisa que também precisa se pensar com cuidado, em especial quando essas pessoas que estão nas instituições estão lá por quadros demenciais, porque ela tem uma rotina dentro da instituição que já não vai ser difícil de manter. Ela vindo para casa, eu já vou quebrar esta rotina, porque ela está saindo de um ambiente que lhe é mais familiar vindo para outro que não lhe é familiar, e aí se ela tem esse histórico de na instituição houve uma contaminação, ela sim pode ser um vetor. Então, na hora que ela vem para uma casa, eu vou ter que instalar um isolamento respiratório de contato dentro da casa, e fazer isso dentro de casa com uma pessoa com demência é bastante complicado, porque ela vai ter que ficar no quarto, ela não pode sair do quarto, e ela vai querer sair do quarto. Então, esta dinâmica
ela é bastante complexa. E se dentro da casa eu tiver outras pessoas também vulneráveis, ela pode ser uma fonte de contaminação. Então, tem que se pensar bem nessa situação e usar muito bom senso, né? Marília, a gente está falando de um lar coletivo, como é que a gente lida nessas questões sociais? Olá, eu também queria saudar vocês e uma alegria estarmos juntos aqui. Esse assunto é extremamente importante quando a gente discute esse cenário das instituições de longa permanência no Brasil, que não é tão igual em todos os lugares. Então, eu também preciso separar um pouco essas instituições, as instituições filantrópicas e aquelas públicas, porque não existe um grande interesse por parte de famílias em levar idosos, talvez, para passar um fim de semana, as datas especiais, porque o motivo que leva muitas dessas pessoas a serem institucionalizadas, em algumas dessas, como eu citei, as filantrópicas e as públicas, talvez seja a total ausência de parentes. Então, eu preciso considerar também essas instituições filantrópicas e públicas de um aspecto separado, né? Diferenciado daquelas particulares. Concordo com o Sérgio, eu acho que ele abordou super bem essa questão da proteção do ponto de vista sanitário. Eu acho que Ieda nos chama a atenção daquelas pessoas que vão sair da rotina. E um conceito básico de instituição que é um domicílio coletivo, é uma moradia onde residem pessoas diferentes. E eu fico preocupada, assim, vou levar o idoso, seria uma obrigação da família fazer nas datas nobres, seria Dia das Mães, o Natal, a Páscoa. Então, é aquela situação que vem do familiar de querer cumprir a sua obrigação, e talvez o Carlos aprofunde um pouco mais essa discussão, o que envolve esse ato. Então, eu chamo a atenção ao seguinte: família é importante, o relacionamento social é super importante, faz bem para o idoso? Faz bem para a família? Faz. Mas este ano, este momento, é um momento muito pessoal, muito particular, onde nós estamos vivendo isso. Então, tem que ter uma compreensão. Eu acho que as instituições saíram muito na frente, desde o começo da pandemia, já fixaram que os idosos não sairiam mais, não entrariam mais pessoas, protegendo essa pessoa idosa. E agora a família se apresenta querendo levar, ou seja, está descumprindo um compromisso já firmado que vem de uma orientação sanitária em relação ao cuidado. Se o idoso não está liberado, não está autorizado a sair, é para proteção. Então, eu sugiro, né, eu penso que a gente tem que ter muito bom senso disso, não levar, não insistir para que isso não venha trazer todos os transtornos que essa saída e vinda do idoso. E tem um aspecto dos funcionários também, que já é um risco para a instituição, a saída dele diária. Eu sei que algumas instituições estão fazendo malabarismo, estratégia para que os funcionários fiquem um pouco mais permanentes. Então, eu acho que é descumprir ou insistir numa situação que este ano é particular para todos nós. Então, Marília, é isso que você colocou, né, a respeito da família querer trazer o idoso, né, para sua casa, enfim, né, a gente tem que voltar um pouco, né, essa história e pensar que, assim, na nossa cultura aqui, Brasil, né, a gente tem muita ideia de que a instituição de longa permanência ela é um castigo, né, um lugar, é uma situação de abandono, né? O filho que precisa por algum motivo, né? Deixar os seus pais, levar os seus pais para uma instituição, que isso é uma forma de abandono. Muitas vezes até né? Mas a gente sabe que tem alguns casos que a família não dá conta mais de cuidar desses idosos e precisa de um apoio de uma instituição. Dito isso, então a gente trabalha com uma ideia de que muitas vezes essa família pode ter um sentimento de culpa, né, de ter deixado esse idoso numa instituição, né, de conviver com o idoso que mora numa instituição. Então, num momento como a gente está vivendo atual, né, com uma possibilidade de morte, né, de adoecimento e morte dessas pessoas,
Isso talvez possa ter mobilizado muitas famílias, né? E aflorado mais essa sensação de culpa, né? E então essa família querer levar o idoso para casa, né? E aí, como o Sérgio falou, isso acaba sendo uma medida não protetiva e, ao contrário, isso acaba expondo mais essa pessoa a um risco, né? Porque o ideal hoje é que ela fique onde ela está, né? Com todos os cuidados que são pertinentes, e não o trânsito, né? Esse trânsito de levar, voltar, quer dizer, acaba colocando essa pessoa mais em risco. Mas é muito importante que as pessoas façam uma reflexão disso, né? Até onde, de fato, precisa ter esse movimento de levar para casa, isso é uma preocupação de fato de levar para casa, ou até onde isso é uma culpa, né? Querer sanar uma culpa que é sua, né? E aí o interessante seria a pessoa repensar isso, pensar um pouco que motivos levaram a deixar seus pais, né? Levar seus pais para uma instituição, pensar o quanto eles lá eles podem estar mais protegidos, né? Do que aqui fora, e então levar isso mais a sério, pensar um pouco como que você funciona, né? E não tanto a questão do idoso. A preocupação não é tanto com o idoso, muitas vezes a preocupação é com a própria pessoa, com a sua própria culpa. Tem uma coisa, né? Só lembrando aquilo que o Carlos e a Marília falaram, a gente fez um inquérito, a gente coordenou um inquérito nacional das instituições de longa permanência ligadas ao SUAS, que são instituições filantrópicas. A Marília lembrou muito bem. A realidade das instituições é muito diferente. É uma coisa, nós falarmos das instituições públicas, outras das instituições filantrópicas e outras das instituições privadas. Essa demanda que nos foi trazida, ela vem de instituições privadas, que a grande maioria das instituições em nosso país hoje são as instituições privadas. Mas, dentro do inquérito que nós fizemos no Brasil inteiro, uma das principais causas, vamos dizer assim, um dos principais motivos que levaram as pessoas a institucionalizar seus parentes idosos foi a incapacidade da família em dar conta das demandas de saúde que essa pessoa tinha. Então, elas não tinham condições, por diferentes razões, não tinham condições financeiras, não tinham condições estruturais, elas não tinham condições de cuidar adequadamente desta pessoa. Então, a instituição passou a ser um recurso, e talvez o único recurso para que ela tivesse algum tipo de cuidado. Claro que existiam outros motivos, como violência, maus tratos, muitos que foram parar lá, encaminhados até pelo Ministério Público, etc. Nós temos diferentes razões, mas uma delas foi essa incapacidade da própria família em cuidar. Então, nós estamos falando, sim, de pessoas altamente vulneráveis, pessoas que demandam cuidados, tá? Nós só não podemos misturar aqui dois discursos que nós mesmos fizemos em diferentes momentos. Uma coisa é ter um idoso que vira Covid positivo dentro de uma instituição. Em essa instituição, sendo uma instituição de cuidados sociais, né? Ela é um ambiente, é uma residência coletiva, é um local de moradia do idoso, e na maioria das vezes ela não tem uma equipe de saúde, até porque isso não faz parte do seu contrato, né? Da sua estrutura de trabalho. Marília pode até completar isso depois. E aí existe toda uma preocupação que esta pessoa idosa, se a instituição, devido à sua estrutura, não puder dar a ele os cuidados de saúde que ele precisa ter, ele deve sim ser transferido para uma instituição de saúde que possa cuidar dele. Né? Não ir para casa, essa lógica da casa não foi, o fluxo não foi meio por aí, até chegou em algum momento a se falar sobre isso, mas se a pessoa precisa de cuidado de saúde, e ele sendo muito vulnerável, ele pode complicar rápido, então ele precisa de assistência à saúde, e daí a ideia de fazer o fluxo social e saúde funcionar melhor. Então essa é uma lógica. A outra lógica é o que está acontecendo agora, que nos foi demandado. O idoso está lá na instituição, não sei se ele é Covid positivo ou não, e a família, ou porque ouviu falar
falar que alguém se contaminou na instituição ou porque está ouvindo falar dessa questão da pandemia e da população mais vulnerável, de repente quer ir lá trazer seu idoso para casa porque não sabe como lidar com isso, vai que ele passa mal e morre ou complica, eu trouxe para casa. Muito isso que o Carlos colocou, de lidar com isso, né? Como é que eu lido com isso, não é, Sérgio? Eu queria até complementar um pouquinho essa questão que o Carlos falou da culpa, porque é muito importante discutir isso neste momento, né? Que pode ser um dos motivos de eu querer tanto. Mas por que eu estou falando isso? No meu trabalho, né, desses anos todos, em que muitas vezes a gente se depara com a discussão com os familiares a respeito disto que você, Ieda, está falando, eles estão sobrecarregados, não conseguem dar conta de todas as necessidades que seu parente, que está sob sua custódia ali na sua casa, ou morando do lado, enfim, não está conseguindo dar conta de cuidar decentemente e ficam com aquela dúvida, meu Deus, como é que eu vou colocar no asilo, né? Que assim é a primeira Estou abandonando, né? Estou abandonando. E a nossa discussão tem sido muito de fazer entender àquele familiar que, naquele momento, como eles não têm condição, ou a família não tem condição de cuidar, é muito melhor que uma instituição dê conta, porque a qualidade do cuidado vai ser melhor. Porque se eu estou estressado, cansado, esgotado, não tenho tempo para cuidar direito, a qualidade do meu cuidado vai ser muito ruim. E eu estou prejudicando duas pessoas, no mínimo. O idoso, que está sendo mal cuidado, e o pretenso cuidador, que não está conseguindo cuidar. Então, levá-lo para uma instituição, muitas vezes, é a solução. Portanto, não tem que ter culpa. A pessoa está fazendo o melhor possível para aquele momento. Sérgio, eu queria complementar que com essa redução do número de filhos da nossa população, acho que nós temos que envelhecer com a possibilidade muito presente de vivermos em instituição. Na verdade, a gente tem que desmistificar que instituição é o pior lugar do mundo. E você já falou bem, e eu trabalho com violência, às vezes é a solução daquela situação de abandono, negligência, maus tratos, que o idoso passa em casa e vai para a instituição, ele tem um tratamento digno. Então, nós precisamos. E acho que a luta dessa frente nacional que nós temos, que foi criada, é em defesa justamente de vida digna na instituição. Nós precisamos desconstruir o mito de que é asilo, que é lugar ruim, onde os pobres, miseráveis, bêbados ficavam, e transformá-las em um lugar para morar. E envelhecendo nessa perspectiva. Sem dúvida, Marília, mas aí eu queria só lembrar a todos nessa questão da culpa é o seguinte, voltando à questão da Ieda, agora poderá aparecer uma grande culpa. Quer dizer, se ele vier para a minha casa e nessa minha reunião familiar, que foi muito, né, vamos dizer, até porque é uma questão de carinho, de afeto, né, nessa reunião familiar, ele se contaminar, imagine como é que eu vou ficar, porque eu, família, estou sendo vetor de infecção da minha mãe ou do meu idoso, tá certo? E, portanto, aí sim eu terei um sentimento de culpa muito concreto, tá certo? Somente se isso daí levar para a morte, por exemplo. Sérgio, isso que você está dizendo é muito importante, porque a gente está vivendo uma situação onde a gente não tem diretrizes muito claras, não é? Então, a pessoa, muitas vezes, ela fica sem saber o que fazer, né? A gente tem cada vez que a gente tem acesso à informação e nos diferentes níveis, a gente tem informações diferentes, né? Então, a gente tem desde pessoas que acham que é um exagero, né, até pessoas que trazem a questão mais séria do jeito que ela merece ser tratada, né? Então, ainda hoje, a gente vê algumas pessoas tratando essa questão da Covid como alguma coisa, assim, como um certo exagero da mídia, né? E isso pode fazer com que a pessoa que, nesse momento, se sente culpada, né, de deixar o seu idoso ficar lá onde ele está, né,
E aí ela, para resolver essa questão que é dela, que é de uma culpa que é dela, ela pensa assim, se junta isso, ela vai pensar assim, é um exagero, isso não está acontecendo, não é tão grave como estão anunciando, enfim, né? Aí ela acaba tendo a iniciativa de ir lá e trazer, sim, essa pessoa, né? Porque ela vai, muitas vezes, se embasar nessa informação truncada que chega para ela, né? Então é importante que a gente tenha informação de fonte segura, de fonte séria. A gente não está falando de uma brincadeira, a questão é muito séria e tirar o idoso de onde ele está agora pode trazer um risco muito maior, né, do que ele ficar, como você bem disse, né? Pode ser que a sua culpa, né, que você traz agora de estar longe, de passar o Dia das Mães separado, passar o aniversário separado, essa culpa pode aumentar se você trouxer essa pessoa e aí, de fato, ela se infectar. Aí é que acho que a coisa piora, né? Eu queria só trazer mais um ponto que foi colocado, e daí acho que nós juntos podemos discutir um pouquinho melhor isso. Uma das colocações foi da preocupação dos pacientes com demência mesmo. Não uma demência avançada, mas uma demência moderada, em que este afastamento, o afastamento dos familiares, pode contribuir para que eles se esqueçam deles. Então, assim, o fato de não estar presente, não poder ir visitá-los, foi assim que me foi trazido. Então, não estar presente, não poder ir visitá-lo, ele não vê com frequência, quando eles chegarem lá, esses filhos mais preocupados, eles não seriam reconhecidos por seus pais portadores de demência. E aí eu fiquei pensando nisso e queria trazer um pouquinho para a gente conversar, até para talvez tranquilizar um pouco estes filhos. Vamos lembrar assim, o que vai fazer a pessoa esquecer, né, é a demência. É o processo de doença, é o avanço do processo de doença. É claro que você, entre as múltiplas estratégias, você ter fotos, o que estavam fazendo fazer com conversas virtuais, etc. Mas eles falaram, também até a gente está tentando isso, mas a pessoa não lida bem com essa coisa da imagem, porque ela não reconhece exatamente o que é aquilo, né, com que é um iPad, um iPhone, por exemplo, ou um dispositivo móvel qualquer, em que ela vê uma imagem que conversa com ela, até por conta do processo mais avançado da doença. Então, assim, eu queria que a gente pudesse conversar isso. Eu acho que o que as pessoas precisam entender que é o avanço, a progressão da doença que vai comprometer progressivamente a memória da pessoa. Na minha experiência de cuidado com pessoas idosas, assim, as pessoas elas podem até não lembrar, porque ela vai lembrar das coisas mais antigas, mas ela esquece quem é o marido que está com ela todos os dias. Na prática, a gente assiste esse tipo de situação, mas ela não esquece o afeto. Então, isso é muito presente nos idosos. Então, assim, ele pode não saber exatamente dizer quem é você, mas se ele tem uma relação boa com você, a sua presença, quando você voltar, isto permanece. E aí, alguma coisa, não vou dizer que pode ser resgatada, porque acho difícil ser resgatado, mas não há uma perda total. O que eu estou querendo deixar claro é assim, as pessoas não devem confundir uma perda relacionada a um processo de doença com uma perda relacionada a uma demanda de saúde pública neste momento. A perda está acontecendo porque a pessoa está doente. Ela já estava doente, talvez até por isso ela esteja nessa instituição hoje. E ela está sendo assistida na medida do possível dentro das condições que a instituição pode dar, mas não é o fato deste filho não estar lá presente que vai fazer com que ela piore o seu quadro demencial por conta disso. Ele vai evoluir no quadro de doença como tem que evoluir. Eu queria ouvir um pouquinho isso de vocês, para tirar essa carga das costas de algumas familiares. Eu acho que é um pouquinho isso. E daí isso me suscitou algumas coisas que eu tenho tentado trabalhar com as famílias quando a gente está lidando com pessoas que estão em processo de demenciação, não é? Isso que você falou é fundamental. A primeira coisa que as famílias têm de entender que, apesar da perda cognitiva, não existe de cara uma perda afetiva. Então, isso que você falou é fundamental. Então,
a gente não vai ficar, minha mãe não me reconhece mais, mas ela sabe que aquela pessoa que está na frente dela, ou que está na tela do computador, ou na tela lá do smartphone, é alguém que está falando para ela uma palavra boa, de carinho. Ela é capaz de entender algo legal. Pode até não saber nomear. Isto é um abraço, isto é um sorriso, mas ela vendo, ela percebe que aquilo lhe faz bem. Essa sensação do afetivo fica permanente, até mesmo no Alzheimer, até fases tardias. Bem avançadas, é verdade. Bem avançadas. Então, se eu for pelo afetivo, eu consigo lidar muito melhor do que ficar me preso no cognitivo. Porque o cognitivo, pouco a pouco, vai embora. Então, o fato de ter uma reunião por videoconferência, principalmente se tiver uma tela maior e que as instituições podem muito bem disponibilizar isso, e a gente tem visto isso, inclusive, nos hospitais, em alguns lugares, isso pode transmitir a pessoa, ela pode não se lembrar que aquele ali é o parente dela, é a filha fulana de tal, o nome X, mas sabe que ali tem uma pessoa que está sorrindo para ela, que está mandando um beijo, que está dando uma palavra de carinho. Isto pode ser muito significativo uma pessoa que está no processo de demência moderada para grave. Agora, se mesmo assim as pessoas quiserem, não, eu quero que alguns momentos ela venha para cá, para ter essa coisa mais de próxima, perto, mais real. Próxima, elas vão ter de lembrar aquilo que eu falei no começo. Tá bom. Então, ela sai, primeira coisa, nesse momento de pandemia, nós estamos pensando, né? Qual é o risco dessa pessoa se infectar agora na minha casa? Todos os que vão ter contato com ela agora fora da instituição, veio para minha casa, estão totalmente não infectados ou estão infectados e assintomáticos. Primeira coisa. Segunda coisa, ao voltar, vai ter de dar aquele tempo. Ela não poderá voltar nesse período de pandemia imediatamente. Foi lá, ficou um dia, 2 horas e volta para a instituição. De jeito nenhum. Terá de cumprir um processo para ter certeza de que ela não se reinfectou. E voltando, eu estou insistindo porque isso é muito... E voltando para a instituição, essa pessoa terá de ficar 14 dias, no mínimo, isolada e com todas as medidas de proteção dessa instituição para que os seus funcionários não se contaminem. Agora, as instituições vão ter essa condição? Lembrando que isso tem que ser visto família, antes. E a própria família pensar, né, Sérgio, se vale a pena, né? Pensar em todo esse processo, será que vale a pena? Então, refletir melhor, né? Que a questão, aquilo que eu falei, a questão não está no outro, está em você mesmo. Né? Está em você mesmo, que a culpa não é do outro, a culpa é sua, o sentimento de culpa é sua, não a culpa, não existe uma culpa na história, né? Mas essa sensação de que você precisa, isso é uma questão sua. Então, você trabalhar melhor isso para não colocar o outro em risco e saber, e não só em risco, e todo esse processo. Porque voltar para a instituição, primeiro que a gente não sabe se a instituição vai ter condições de manter essa pessoa. E a gente está falando de uma pessoa. Né? A instituição tem 30 pessoas, 40 pessoas, e aí se 5, 6 quiserem sair, como é que volta? Como é que essas pessoas voltam? A gente está falando da dificuldade de manter uma pessoa em quarentena nesse retorno. Né? Isolamento, né? Como é que ela vai fazer 5 isolamentos separados? Como é que ela vai fazer 5, 6, 10 isolamentos separados, né? Deixar essas pessoas separadas? Então, e para essa pessoa também, ela dentro da instituição, ela está participando de um coletivo. Né? Ela está acostumada dentro do ritmo dela de estar junto. E aí ela vai para casa, ela passa algumas horas ou alguns dias, retorna para a instituição e aí ela vai ter que ficar isolada 14 dias, né? Pensando que a instituição tem condições de mantê-la, né? Afastada. Ela vai ter que ficar 14 dias isolada. A gente está vendo que não é fácil manter a isolamento social. Né? E o quanto isso...
E, Carlos, e o quanto isso, para a pessoa com demência, confunde Sim, ainda mais, exatamente. né? Essa coisa, ela está acostumada no ambiente, eu mudo esse ambiente, ela demora para se adaptar, na hora que ela começa a se adaptar, eu tiro ela lá de novo, volto para o outro ambiente, e ainda para isolá-la, fechá-la. Então, para minimizar um sentimento de culpa, como você bem colocou, Carlos, que é meu, eu estou causando talvez um mal maior. Então, eu acho que era um pouco isso que a gente queria trazer, né, Marília? Não sei se você quer colocar mais alguma coisa. Eu acho que vocês já consideraram as questões, eu só queria também chamar a atenção de um outro ponto, que é super bom passar dias com os pais, com a mãe, levar para casa, poder fazer isso, mas isso nós estamos vivendo um momento de excepcionalidade. Então, isso em outro momento a gente pode conversar. Nós estamos discutindo com base na pandemia. Mas a mãe vai gostar de passar o almoço, o Natal, o Ano Novo. Nós não estamos defendendo a não prática disso, mas neste momento que nós estamos separando essa questão. Ter bem claro que isso é temporário, né? Exatamente. É uma situação temporária que nós estamos vivendo. É né? temporário. E quanto mais a gente respeitar, mais rápido a gente vai sair disso. Isso, eu acho que é isso. Para a gente lembrar e finalizar, acho que é bem isso que o Carlos falou. Vamos lembrar que essa é uma situação temporária, ela vai ter fim, e esse fim vai ser mais rápido se todos nós realmente entendermos o nosso papel neste processo. Quanto mais lidamos com situações coletivas, mais cada um de nós tem um papel importante como ser social dentro deste coletivo, para que eu não contamine o outro, para que eu não contribua, para que essa pandemia continue aumentando, etc. Então, acho que essa discussão aqui hoje era para trazer um pouco a razão a essas pessoas, como a Marília colocou. Uma coisa é, em situações normais, eu discutir essa questão do convívio, da trazer esse idoso para casa ou não. Agora, neste momento, eu estou lidando com uma questão de saúde pública. Como o Sérgio bem pontuou, a história de trazer e voltar não é simples assim. Ela exige uma infraestrutura que pode ser que a instituição não tenha. E eu não estou lidando com um idoso, eu estou lidando com esse, que é o meu parente, mas ele está dentro de um conjunto de muitos outros que podem ser mais vulneráveis que ele. Eu preciso ter isso claro e lidar com isso com muita responsabilidade. Eu não sei se vocês querem colocar mais alguma coisa. Só uma última coisa, Ieda, complementando até a sua fala, e se a gente obedecer a essas questões sanitárias de uma forma responsável, cada um fazendo a sua parte, nós teremos menos situações trágicas, como a gente já viu em outros locais. Tragédias aconteceram, e espero que aqui no Brasil a gente não tenha tantas tragédias como foi em outros locais. Isso. Carlos, quer uma palavra final? Não, acho que isso. As pessoas têm bastante serenidade nesse momento, né? Antes de tomar atitudes intempestivas, elas pensem um pouco, façam uma reflexão, peça ajuda, peça opinião a outras pessoas. Tem vários profissionais que estão dando suporte online, inclusive gratuito, uma pesquisa rápida e você descobre isso fácil. Então, assim, não tome atitude intempestiva, procure pensar bastante, procure pedir ajuda antes de tomar uma atitude dessa. Marília? Eu gostaria só de dizer que a nossa defesa maior é pela dignidade das pessoas idosas em todos os seus sentidos. Eu acho que o nosso compromisso é na defesa, na qualidade de vida e também no cuidado. É isso que nós investimos os nossos esforços e o nosso canal tem este compromisso. Muito obrigada. Acho que sim, muito obrigada por vocês estarem aqui. Vamos entender que isso a gente está respondendo a uma demanda que nos foi trazida, mas todos nós, de uma forma ou de outra, uns mais do caminho outro, estamos trabalhando já há algum tempo, desde o começo dessa pandemia, muito, como o Sérgio falou, muito para evitar que aconteça aqui o que aconteceu em países da Europa, por exemplo, em que metade das pessoas idosas que faleceram eram as pessoas das instituições de longa permanência. Nós não queremos que isso seja uma realidade brasileira e temos lutado muito, muitos de nós têm lutado muito por isso, indo atrás dos responsáveis, dos setores públicos, em diferentes níveis, para evitar isso. Mas
esse é um conjunto. Esta é uma parte da questão. A outra parte é a própria sociedade entender e colaborar com isso. Né? E nesse contexto entram as famílias, os idosos. Então, gente, boa noite. Não, disse que não é boa noite, porque a gente não sabe que hora que vocês vão ver. Então, até logo. Muito obrigada. Discutam conosco, tragam as suas questões. Nós estamos programando a nossa próximo encontro para discutir um assunto bastante polêmico, que é a questão, nós recentemente tivemos, infelizmente, convivido com notícias relacionadas a suicídio de pessoas idosas. Nós gostaríamos muito de poder discutir isso com mais profundidade, então fiquem prontos que estaremos trazendo isso na nossa próxima gravação. Um abraço a todos, fiquem bem, fiquem em casa, se cuidem nessa quarentena e acreditem que isso vai passar. Uma hora isso vai passar, esperemos que essa hora chegue logo. Compartilhem o que rola na Geronto. Na Geronto. E o que mais, Ieda? Compartilhe, dê o like. Toca o sininho, essas coisas todas. Divulgue bastante. Divulgue bastante e mandem seus comentários e as suas dúvidas para a gente, que a gente tem o maior prazer em responder. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau, abraço. Tchau, tchau.